Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou Head Global de Supply Chain, estrategista de recolocação e transição de carreira e hoje bater um papo muito especial. Pega papel e caneta, que hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Trouxe uma pessoa aqui incrível, LinkedIn Top Voice, mas antes de apresentar ele, cara, se inscreve no canal, ativa as notificações, curta, comenta e compartilha. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos e profissionais para inspirar a sua carreira e levar você para o próximo nível. Mas vamos lá, deixa eu apresentar o Fábio Rodrigues. Ele é founder da Managify, empreendedor, LinkedIn Top Voice. Cara, tá fazendo muita coisa legal. Foi uma conexão realizada através de uma pessoa da minha rede, o Leonardo. Na verdade, o Leonardo é meu sócio, não é só da minha rede, mas o Leonardo é meu sócio em uma das iniciativas que eu tenho. E o objetivo hoje é a gente trazer um pouquinho, né, ele inspirar através sobre essa jornada de empreendedorismo aí, falar um pouquinho sobre a sua carreira. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo. Veio de longe, né? Veio de longe, Sim, dentro da loucura de final de ano, então obrigado sim. pelo seu tempo, cara. Que isso, pô, obrigado. Primeiro, obrigado por todos estarem aqui presentes, para ouvir um pouquinho do que a gente tem aí para dividir com vocês. Vamos Legal. lá. Fábio, conta um pouquinho da sua trajetória. Você é empreendedor, tem aqui sua trajetória, LinkedIn, todas as iniciativas do Fábio vão estar aqui na descrição do vídeo, mas você começou a sua carreira lá atrás. Queria que você explorasse um pouquinho desde o seu início até a fundação da empresa, e aí como é que está esse modelo hoje? Claro, claro. Vamos lá. Poxa, faz bastante tempo já. É, eu me formei economista no atual INSPER aqui em São Paulo. Na minha época era o IBMEC São Paulo, sou da primeira turma lá de economia, da primeira turma da faculdade. Eu nunca fui um economista que me enxerguei muito tradicional, sabe? Aquele cara que ia sair da faculdade de economia, ia trabalhar num banco de investimentos ou alguma coisa assim. Acho que muito também por experiência do meu pai. Meu pai trabalhava com engenharia, montando fábrica. Então eu sempre minhas relações em relação à profissão sempre foram muito mais próximas da economia real, né? E eu fui canalizando toda a minha formação de economista para a linha de estudar economia real mesmo. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em consultoria, que talvez fosse o fit mais claro que eu via para isso. E eu achei que talvez pudesse ser a melhor escola para eu aprender muito sobre negócio e de uma forma relativamente rápida, e não indo para uma empresa normal. Competência essa que devia ter desde o início, desde o colégio, né? Eu concordo Vamos que lá. muitas coisas daria para você ter Daria, antes, para você ter na própria faculdade mesmo, exatamente. e algumas experiências importantes. Mas a consultoria permite muito isso. Você suja bastante o sapato, entendeu? Não é escritóriozinho, aquela coisa linda, não. Cansei muito de ir em fábrica com o sapato inadequado, inclusive, para fazer projeto, né? Eu olhar oportunidades de melhoria nas empresas. Eu fiz mais de 40 projetos na minha vida de consultor. Nesses 9 anos que eu toquei com consultoria. A maior parte desse período foi na atual EY, na minha época era Ernst Young ainda. Então, eu trabalhei bastante tempo lá. Foi uma experiência valiosíssima, assim. E depois desse período que eu me sentia preparado, como o consultor fala, eu fui pro outro lado da mesa, né? Que geralmente você tá de um lado da mesa ajudando, depois é o outro que você tá recebendo, né? As informações. Então, eu fui para trabalhar no outro lado da mesa. Eu fui trabalhar na Vivo. Na época ainda não tinha sido comprado pela Telefônica. E aí lá eu participei um pouco desse projeto de aquisição. A Telefônica já era dona da Vivo de uma parte, mas dividia isso com a Portugal Telecom. E aí eu fiz parte, inclusive, do projeto de compra, né? Eu que fiz o valuation da empresa e Legal, etc. Eu legal. participei junto desse projeto, né? Eu que acabei liderando ele. E aí, depois da Vivo, eu fui por um período no Odebrecht. Fiquei uns 6 meses. Não vou ficar discorrendo sobre fit cultural, qualquer coisa desse tipo, que não faz muito sentido. Mas saí mesmo não tendo nada em vista. Eu já estava começando já a trabalhar em paralelo na minha outra startup. Era já a segunda que eu estava fundando. Eu fundei uma na faculdade, mas foi muito incipiente na época de bolha. Mas eu já estava trabalhando na minha segunda startup nesse período. Aí depois eu fui trabalhar na GVT, que era uma empresa de operadora de telefonia Sim. fixa. Que deu um é, boom de- naquela época, né? Deu um boom sim, no ela, mercado. ela, ela, a base dela era Curitiba. Depois ela começou a, Expandir, né? a, a expandir em centros médios, né? Que era a grande estratégia, não ir para as grandes cidades, e sim para as cidades satélites. E aí teve uma estratégia tão bem sucedida que acabou sendo comprada pela Telefônica depois. E aí
depois que foi incorporado pela Telefônica, eu ainda estava trabalhando lá, já trabalhando no projeto da startup. E aí coincidiu ali em meados de 2026 de eu fazer essa ruptura e empreender de vez. Eu já achava que eu já tinha bagagem suficiente e pulmão também financeiro para encarar o empreendedorismo. Aí eu empreendi 7 anos numa startup, que depois a gente pode escorrer aqui, bem, uma ideia bem fora da casinha, mais interesse para a época, mas em cima de um problema que eu tinha visto muito forte na minha época de consultoria. E aí depois uma dissociação com os meus sócios e tal, vendi minha parte, peguei um tempo, fui estudar as oportunidades e há 7 meses estou empreendendo pela terceira vez agora com a Managify. Que bacana, cara, que baita trajetória. E empreender, ele é sempre um grande desafio, né? Eu acho que não só empreender, porque o Brasil impõe desafios, mas pessoalmente, aí eu queria transcorrer isso um pouquinho, né? Meu pai empreendeu, meu pai chileno veio para o Brasil e empreendeu desde o início da vida dele. Trabalhou em poucos lugares e depois ele resolveu empreender. E uma vez que você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, né, é difícil de você voltar. Mas existe um limite ali entre a tomada de decisão, de você se sentir pronto e saber que é um desafio, e saber que, bom, há muito tempo a gente sabe que poucas empresas duram mais do que 5 anos no Brasil, né, da complexidade. Como é que foi esse trabalho interno para você fazer esse movimento? Eu vejo que muitas pessoas, né, têm essa vontade, mas acaba não conseguindo fazer essa virada de chave. Primeiro de tudo, eu acho que tem uma coisa super importante. A forma como a gente encara o mundo, quando a gente vai empreender, ela precisa ser totalmente diferente. Aquela questão do. A gente é muito acostumado, pelo menos na forma como a gente enxerga a relação de trabalho aqui no Brasil, a gente é habituado que a gente tenha toda uma rede de proteção em volta e que uma parte da responsabilidade sobre os nossos atos, ela precisa ser arcada pela empresa, digamos Sim, assim. No empreendedorismo, você não tem isso, literalmente. É assim, é você por você, né? Então, acho que tem uma preparação mental, tem uma preparação financeira que não pode ser negligenciada de forma nenhuma. Você precisa se preparar. E certeza, e é que eu te falo, pô, você deve saber disso, e eu falo pra todo mundo que tá olhando, que tá nos assistindo aqui. Nunca é o suficiente aquilo que você planeja. É assim, se você se planeja para 12 meses, cara, não vai ser aquilo. Geralmente é mais, porque maturar uma ideia, maturar um negócio, exige muito esforço físico, mental e financeiro do empreendedor. Então, não é simplesmente, vou empreender. Precisa ser, de fato, uma coisa muito bem estudada, muito bem trabalhada e precisa ter perfil. Assim, e o que eu digo de perfil é você precisa estar propenso ao risco, principalmente, né? Porque você sai de uma rede, de uma proteção para nenhuma proteção, agora só depende de você. exatamente. E tem uma romantização do empreendedorismo hoje, né? De você ter flexibilidade e tudo mais. Vou falar para você, tá, pessoal? É tudo balela. Você trabalha muito mais do que você trabalha na empresa. Você acha que você tá trabalhando 16 horas, você vai trabalhar menos porque você tá empreendendo? Esquece, cara. Você vai trabalhar 24, vai ser o Itaú 30 horas, tá? É basicamente isso que Sim. acontece. E o que você trouxe, fantástico, porque eu me preparei 1 ano e meio, saí da minha última empresa, não a que eu tô atual. Preparei 1 ano e meio. A hora que eu fui empreender, veio a pandemia, ou seja, preparado eu estava, e aí veio uma pandemia que ninguém imaginava. Eu não imaginava que ia viver uma pandemia na minha existência, né? Então, a última foi a gripe espanhola, imagina nos dias de hoje. E aí você vê que, por mais que você planeje, você nunca vai ter o controle de todas as variáveis que podem ocorrer. E isso desestabiliza, e aí é onde vem o controle mental. Primeiro, a Sim. resiliência para você falar o seguinte: não, cara, eu vou continuar e vou tentar vencer tudo isso. E fora que você tem que trabalhar a cabeça, porque assim, o seu recurso vai acabar, seus amigos vão embora, a rede de proteção você não tem, e aquelas pessoas que você mais. E aí eu vou te dar uma experiência pessoal, tá, pessoal? Você tá tão sozinho quando você empreende que até aquelas pessoas mais próximas que você acha que vão te ajudar, é mais fácil você encontrar a ajuda de outro do que quem tá do seu lado. Não sei se você passou por isso, mas essa foi a minha experiência. Olha, eu tenho que dizer que eu tive até sorte nesse sentido, tá? Porque dos realmente mais próximos, digamos assim, da minha esposa principalmente, eu sempre tive muito apoio, tá? É, obviamente que, como todo ser humano, o apoio sempre tem que ser comedido e as provocações sempre têm que ser feitas, porque é uma linha muito tênue entre paixão, entre
o que todo mundo fala, resiliência é diferente de teimosia, É isso é aí. diferente de paixão. Você tem Perfeito. que saber quando que você faz esse corte na sua cabeça. Então, a forma como você encara o mundo, por mais que você romantize a história, ela precisa ser extremamente racional, muito racional mesmo. É assim, se não está dando certo por um caminho, você precisa analisar se de fato é uma questão pontual ou por quanto tempo mais aquela situação pode se perpetuar para você tomar decisões frias. É porque você tem que Você, pivotar no tempo certo, né? Não dá pra você insistir numa ideia que ela sim, não tá funcionando, né? com certeza, com certeza. E tenha certeza, a sua primeira ideia é quase certeza que ela não vai funcionar. É quase certeza. Assim, você vai ter que esperar o mercado, esperar aqueles com quem você está batendo na porta, que são seus potenciais clientes, te darem os feedbacks para você continuar aprendendo. Eu estou na minha terceira startup e eu estou no segundo momento de pivô dela em 7 meses. Então é isso. Você tem que começar a coletar feedback, entender e como é que você adapta o teu produto para conseguir atender o máximo de clientes possível, com a menor fricção possível, né? E trazendo a melhor satisfação para ele que você possa entregar com aquela tua oferta de valor. Exatamente. E eu tive um mentor fantástico na minha carreira que ele falava isso, falava assim, um defeito grande do empreendedor é ele se apaixonar pelo produto e não pela dor. Então, assim, ele se apega tanto ao produto que ele não ouve o feedback e não pivota a tempo. Tem que se apaixonar pelo negócio, por resolver o problema. Agora, como o problema vai ser resolvido, é aquilo que você falou, não vai ser com a primeira ideia que você vai ter. Você vai ter que ajustar muito. Tá? Ao Sim, longo dessa jornada, eu sei lá quantas vezes eu tive que mudar o produto, e não é nem por conta do feedback, mas é porque o mercado em que eu atuo, ele muda. sim, Trabalho com recrutamento de seleção, com recolocação. Cara, o mercado muda. Saiu o Hunter Raiz para ATS, agora tá vindo a IA, ou seja, é um mercado que ele vai mudar o tempo todo. Então, se eu me apaixonar pelo produto, acabou, cara. Aí sim, eu não vou mudar mais. E como é que você desenvolveu, antes de a gente ir para a Managify, eu queria explorar um pouquinho de claro. como é que você desenvolveu esse mindset, porque é algo que não é tão simples, uma vez que a gente começa a nossa carreira é, com aquela pensamento que eu tenho que começar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar e tudo mais, mas eu sempre tenho uma rede de apoio. Você passou por consultorias, que é um modelo diferente, e eu falo, quem passa por consultoria está muito mais completo do que quem trabalha numa empresa convencional, porque você tem que ali estar aprendendo o tempo inteiro, estar desenvolvendo, Sim, colocar o sapato de segurança, às vezes o errado, ir sim. para a fábrica. Então você tem um skill diferente, mas como é que aconteceu isso na sua carreira? Quando virou essa chavinha? Como é que isso aconteceu? Acho que você trouxe um ponto importante, hein? Assim, por que que eu digo? A gente é muito orientado na nossa carreira a cumprir tarefas e não a resolver problemas. Eu acho que tem uma diferença muito clara em como que você encara uma missão, que é ou eu vou executar tasks, tarefas, né? Ou eu vou tentar entender o problema e tentar achar soluções para aquele problema sem necessariamente executar um plano pré-estabelecido, tá? E eu acho que essa versatilidade de como enxergar um problema, a consultoria, que é um ponto que você trouxe, me ajudou demais, tá? E desenvolver. Não é que eu tenho que falar assim, quem não trabalhou em consultoria tá fora disso, ou qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Mas tem um modelo de se pensar a vida, se pensar um problema que a consultoria te ensina desde o início, que faz diferença na hora que você encara a hora que você encara situações. E muitas vezes você tá sozinho, você não, dentro de uma empresa você tem a sua ação e o resultado da empresa, a sua ação ela é relativamente pequena perto do todo e perto do entregável da Sim. empresa, a não ser que você seja um VP ou presidente da empresa. Mas quando você está empreendendo, assim, por mais que a situação seja micro, o seu poder de decisão ele é total É em cima. total, exato. Então, eu acho que tem uma questão de muito de como que você encara essa forma de pensar. E eu acho que eu só me senti seguro depois disso, a hora que eu entendi por trás como é que funcionava esse mecanismo. Eu comecei a ter segurança e maturidade também, para enxergar que eu poderia dar um próximo passo nesse sentido na minha carreira. É, é uma coisa muito curiosa. Se você olhar estatísticas, por exemplo, no mercado americano, eu vou falar um pouquinho de startups aqui, mas a gente está falando de empreendedorismo no geral, tá? A maior parte das startups que se tornaram unicórnios, elas são fundadas por pessoas na faixa dos 40 anos. Não tem aquela ideia do Zuckerberg menininho saindo da faculdade. Isso é um ponto fora da curva. Sim.
né? A hora que você começa a pegar realmente as histórias de sucesso, boa parte delas, elas são de pessoas que já viveram o problema que elas estão empreendendo em cima. Sim. Então eu acho que a experiência naquilo que você está empreendendo, ele te dá segurança para você conseguir tomar decisões melhores. Você não é aquele marinheiro que está entrando num barco que você não sabe nem para onde ir, Sim. né? Você já consegue ter mais ou menos um norte de direção, né? E eu acho que essa visão, só voltando para aquele ponto de conseguir enxergar a resolução do problema, ajuda nessa questão de não insistir demais em um determinado caminho, escutar o cliente, é a ideia do pivotar, né, que a gente fala, né, enxergar novos modelos de negócio para tentar resolver aquele problema com muito mais facilidade. Quem não tem muito esse viés do olhar, continua insistindo numa única proposição, que é um pouco do que você falou, né? É, eu abaixo a cabeça, começo a correr e acho que eu tô certo e não o cliente. Quando ele pega e me fala que, de fato, não vou comprar. Mas não vou comprar por quê? Né? Aí você escuta o feedback e você fala assim: esse cliente não sabe o que ele tá É. falando. Não. Às vezes ele não sabe, tá? Mas a gente tem que aprender a ouvir e saber o que que a gente tira de melhor dessa oportunidade para melhorar. Tudo bem, mas como é que eu poderia captá-lo, né? Se ele for um cliente que a gente fala, um ICP, né? Um cliente ideal pra gente, né? Ele tem um perfil para nossa oferta, a gente tem que sentar e tem que escutar. Isso é importante. Você trouxe alguns pontos aí que são fundamentais, porque hoje o empreendedorismo está muito romantizado, né? E você falou, pô, com 40 anos, quando o empreendedor está ali chegando perto de ter uma unicórnio, tirando os pontos fora da curva, mas você vê aqueles empreendedores que ele tem uma ideia que bomba, que realmente está no momento certo, na situação, mas acaba não sendo sustentável e durando muito pouco tempo, porque o produto acaba não sendo sustentável da forma que o mercado está mudando. O comportamento do consumidor ele tem mudado muito nos últimos anos. Tá? Sim. Saindo do manual, indo para o digital, as vendas no digital acontecendo mais rápido, crescimentos que antes aconteciam muito mais rápido, hoje já não acontecem na mesma velocidade. Eu estou no mundo digital, eu posso dizer que assim, já não se cresce como se crescia antigamente, já não estamos num oceano azul. Estamos aí indo para o vermelho, né? Tá ficando laranja, amarelo Sim. para laranja, as ferramentas mudando, então é isso que você trouxe. Assim, não é do dia para a noite, é necessário você ter ali uma jornada e a consultoria ela ajuda porque você tem uma visão holística. Antes de falar da Managify, eu queria trazer um ponto importante que eu vi no seu perfil. Bom, eu sou apaixonado porque meu background é de qualidade, eu trabalhei em fábrica, qualidade, e tem um livro ali atrás do Vicente Falcone, e Sim. você atuou como mentor, e eu não posso deixar de explorar essa oportunidade de falar um pouquinho. Como é que está sendo essa jornada? Como é que foi essa jornada como mentor de inovação na First Falcone? Olha, cara, foi super interessante. Eu confesso que faz um tempo que eu não faço projetos com eles lá, mas logo que eu entrei, eu era mais frequente. Mas é muito bacana você conseguir trazer um pouco da sua visão não romantizada sobre o que é empreender e o que é inovação, porque também tem muita coisa romantizada em cima disso, né? É que a aspiração, o romance, eles vendem, É. né? É O assim, storytelling o vende, né? trabalho O duro, storytelling vende, né? O trabalho duro ninguém vê. o trabalho duro é um pouco mais complexo, né? Então foi trazer um pouco de uma visão de fundador de uma startup, de como que eu tentei juntar tecnologia, processos para tentar resolver um problema. E não era um problema muito simples que eu lidava na minha outra startup, para tentar trazer solução real para um negócio. Então, dividir isso com as pessoas e como que eles poderiam não romantizar tanto a inovação era muito legal, porque as pessoas chegam, vou escutar sobre inovação, vamos lá, vamos falar, mas legal, sair com um monte de ideia e tal. Como é que eu começo a executar? Como é que eu quebro as barreiras? Novamente, o problema não é tecnologia, o problema são pessoas. O mundo é isso, é convencimento de pessoas, como é que você cria confiança, como é que você faz as pessoas se moverem do status quo delas. Human to human, né? É, Pessoa para pessoa. sim. E inovação é isso, é tirar a pessoa da zona de conforto dela atual para ela fazer diferente. E isso é difícil pra caramba. Cara, porra, nem me fala. Você falou aqui de storytelling é tudo. Eu falo assim, o Joseph Campbell, ele acabou com o mercado. Porque assim, são 12 passos, dos 12 passos, 3, 4 passos é realmente a dor, encurtada em um período de um rios, ou no máximo um filme de 2 horas. Só que aquela dor ali, às vezes são anos.
Sim. mas muitos anos até que você tenha o sucesso. E aí no storytelling você encurta para falar que teve a dificuldade e eu vivo o que você vive, mas você não vê exatamente quando você volta para casa, eu, não só no empreendedorismo, mas quantas vezes você mesmo no mundo corporativo ou eu tá com problema, se às vezes você não consegue dormir porque o seu emprego depende disso e tudo mais, ou seja, não se conta realmente o que o empreendedor vive. Na Sim. verdade, né? Eu assinava o meu sucesso até um pouco tempo atrás, né? E você até comentou do empreendedorismo. Cara, é muito legal a história do Flávio Augusto, tá? Eu queimei a ponte, peguei 20 mil de empréstimo e fiz dar certo. Cara, se todo mundo fosse assim, mas no final do dia você pode ter 1 milhão e ainda não dá certo. Cara, é um caso, né? É, É um caso, num momento, numa situação. Então é um baita desafio. sim, sim. É a história que vende, né? Pois é, não tem jeito, cara, não tem É. jeito. Mas vamos falar agora da Managify, sua terceira startup, né? 7 meses aí, fazendo acontecer. Você passou já por duas, uma iniciativa na faculdade. Eu queria explorar, vamos falar dessa outra startup aí que A você gente já comentou, fala já. depois a gente vai para o Tá bom. Managify, para você trazer um pouquinho de como foi essa jornada. E agora, nessa terceira, porque eu quero explorar o quanto essa jornada entre a primeira na faculdade, essa segunda e essa terceira te trouxe essa maturidade, esse crescimento, e como é que você está ajudando outras pessoas também, com uma outra iniciativa que você tem, a crescer seus Claro. negócios também. Inclusive, ajudando a gente como mentor também, né? Deu várias ideias bacanas aqui para mim e pro Léo, cara. O cara é gênio, viu? Segue ele aí, que o cara é gênio. Mas vamos lá, fala um pouquinho. Vamos lá. Cara, aí você vai aprendendo algumas coisas interessantes, né? Pra você ter uma ideia, o nome era Web Materiais. Eu tinha 19 para 20 anos, aí eu peguei um pouco da experiência do meu pai, no mercado que ele atuava, construção. E na época eu montei um portal. Pra você tinha uma ideia, tinha até leilão reverso dentro como conceito. Isso eu tô falando de 1999, né? Tipo assim, o adiantadão, né, da sala. É, Montamos, fechamos alguns projetos. Eu estava em Santos, ainda sou de Santos, né? Então eu montei o projeto lá com alguns conhecidos da área de tech. E ele começou a andar legal, mas definitivamente para você montar um marketplace, cara, e depois você vai aprendendo 20 anos depois o quanto que de fato você precisa de investimento, de maturidade, de um monte de coisa. Enfim, serviu para você aprender que não tem romance É, na história, sabe? É falar assim, senta aqui, continua estudando, se prepara melhor vai para pra uma próxima. próxima. Exatamente. Então, aí depois com a novidade, que foi a minha segunda startup, foi com um problema real que eu vi dentro de boa parte dos projetos que eu trabalhava. A gente começou em 2016, onde eu tinha uma frente de inovação que é internet das coisas, é IoT, é sensores, na verdade. E a gente utilizava esses sensores para medir performance e melhor alocação das pessoas em ambiente fabril, tipo em fábrica, em CD logístico, porque era um dos grandes gargalos de melhoria de processo que eu via nas empresas, quando a gente via. Era a melhor alocação das pessoas, com melhor segurança, mas também com como é que a gente poderia encurtar rota, melhorar o posicionamento do cara, dentro da fábrica, dentro do maquinário, para conseguir trazer maior produtividade e maior segurança no fim do dia para ele, tá? E, cara, essa experiência, essa jornada foi muito maluca. Tipo assim, porque a gente começou com um pool de tecnologias, depois a tecnologia vai avançando e você vai acompanhando, né? Você enfrenta um ambiente extremamente conservador, que é um ambiente industrial, né? As pessoas têm muita dificuldade de inovação porque tem muita característica de segurança e etc. Mas, independente disso, é um ambiente mais conservador para mudanças, além do normal. O setor de serviços a gente consegue migrar um pouco melhor. Mas não só a experiência do empreender em si, do tech, mas principalmente do negócio. Porque eu saí de 16 para 19, estava com uma empresa que tinha batido 125K ou desculpa, 125 mil, é o jargão, tá, Já, gente? Desculpa. 125 mil de faturamento mensal, recorrente mensal, porque era tudo mensalidade. E aí chegou a pandemia, que você mesmo falou. Eu atuava com fábricas, ou cedeiras seja, logísticas, ou seja, em 2 meses a minha operação simplesmente parou. E aí o fato de reinventar o posicionamento, o modelo de negócio, em um momento que a sua receita sai de 125 pra mil para fora. zero, É que nem restaurante também, né? Que teve foi que numa, ser pa- foi inventado. uma, foi Paulada só. com certeza, foi uma paulada gigantesca. E a forma como você se reinventa.
E aí eu adotei aquilo ali como missão. Eu falei assim, eu vou reinventar um negócio e ele vai voltar maior do que ele estava antes. Passado, e aí o momento que eu saí, eu entreguei a empresa pros meus sócios, saí como CEO, entreguei para ele como CEO, a empresa com 325 mil de faturamento mensal. Espetacular. Em questão ali de menos de 2 anos de recuperação. Então, muitas vezes, como é que você pega aquela sua adversidade, você encara com frieza, você define um plano de ação muito claro para aquilo, e você não se deixa desviar. Você não pode se deixar desviar. Eu costumo dizer que quem tem plano B não tem plano A. Porque se você está olhando muito plano B, é porque você não acredita o suficiente no teu plano A e você não vai se dedicar naquele plano A o suficiente para aquele plano A dar certo. Então você tem que ter muito claro aquilo que você precisa atacar ou aquilo que você quer realmente atacar. Não dá para pensar em empreendedorismo como part-time, nem o seu próprio emprego como part-time. Ou Encara as você entra coisas de de alma, ou cabeça, você entra de sabe? alma, você não dá, ou não tem como. É isso, encara as coisas de cabeça. Você só vai ser promovido realmente a hora que você começar a resolver problemas para sua empresa. Você só vai ter sucesso empreendendo a hora que você resolver problemas para o seu cliente. Não vender produto ou não vender tarefa executada. A venda ela é consequência de um problema que você pode resolver e bem resolvido, né? Isso aí. Porque senão Sim, você acaba tendo. Cara, sensacional. Você trouxe alguns temas importantes que a gente vai ter que gravar outros programas para falar só sobre eles, tá bom. tá? Sobre plano B, plano A, porque eu acredito muito isso, né? A partir do momento que você tem uma alternativa, você já não vai fazer tudo possível para fazer essa principal dar certo. Então você sempre vai buscando plano B, plano C, e aí você acaba patinando muito, mas eu vou deixar isso para um outro programa. Vamos falar dessa nova iniciativa. Então aí você se forjou dentro dessas suas iniciativas, dentro da consultoria, dentro de tudo que você fez, uma baita trajetória. E aí você trouxe a Managify. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa. Como é que está sendo essa jornada? Que dor que você quer resolver? Como é que tá esse projeto? Cara, então, ela viveu um pouco do que eu experimentei nas outras startups, onde eu vi muito no mercado de startup. E foi muito por um momento, digamos assim, de economia, de flexibilização das relações de trabalho que a gente vive nos últimos 6 anos, dando mais poder para as partes, né? Conseguirem decidir sobre a sua vida, né? Porque independente de qualquer coisa ou da proteção social, a CLT, ela é muito antiquada para várias coisas, né? Ela de fato precisaria sofrer, mas eu acho que aqui não cabe debate, mas ela precisaria sofrer uma boa revisitada. Ela Por- precisava acabar, na minha opinião, precisava acabar. É só no Brasil que tem isso, tá? Mas vamos Tá deixar bom. para o próximo, Não, para outro não podcast. precisa. Mas fui eu que falei, não foi o Fábio, não, tá? Fui eu que falei, mas vamos Tá lá. bom, tá bom. Mas, voltando à relação, você teve uma reforma em 2017 do Temer, em que você acabou nesses últimos anos tendo uma explosão no volume de pessoas autônomas Sim, e que PJ. trabalham em modelo PJ. A famosa pejotização. Sim. E aí, entendendo-se que você tem uma atividade fim que possa ser pejotizada, digamos assim, você ganhou um pool ou um leque de opções, tanto para quem trabalha quanto para quem emprega, muito mais dinâmico. E foi essa oportunidade que eu enxerguei, porque eu vi um mercado que já trabalhava muito forte com pejotização, que é o mercado de startups. Ele é muito pejotizado. Tem vários outros mercados que são super pejotizados. O mercado digital é muito pejotizado. O mercado de agências é muito pejotizado. Cara, até salão de beleza É é todo pejotizado. mundo pejotizado, né? Então, qual foi a oportunidade que eu vi aqui? Ajudar tanto a empresa quanto o empregado, né, o PJ, a se organizarem melhor, principalmente no que a gente fala do back-office, né, do departamento pessoal, financeiro, contas a pagar, aquela dinâmica que você precisa cumprir no CLT, você precisaria também cumprir no PJ, não é porque você contratou o cara pro PJ, você assinou um contrato, que você nunca mais olha para aquilo ali, entendeu? A maioria faz isso Só e, recebe a nota e e, paga. e tá errado, e tá errado. Às vezes nem confere a nota, né? Pra saber se tá Sim. certo, se tá errado, se o teu contador tá lançando Se o KINAI tá direito. ok. Exato, porque isso impacta no imposto de renda que você paga Sim. no final do dia, né? Se vem errado. Então foi essa oportunidade que a gente viu, ajudar as empresas a trabalharem com um pouco mais de segurança nesse modelo de PJ e que o próprio PJ consiga ter um histórico melhor, porque ele também sofre com algumas coisas, tá? Principalmente, hoje já tem bastante oferta de plano de saúde para PJ e Sim. etc. Não é nem esse o ponto que eu vou explorar aqui. Mas tem toda uma temática financeira que é muito difícil para o PJ justificar. Para quem que eu trabalho?
qual que é a minha renda? Geralmente um PJ, quando vai num banco pegar um empréstimo, por exemplo, para comprar um carro, um apartamento, cara, ele precisa levar os 3 anos de imposto de renda dele lá, né? Puxa a rapadura dele inteira, né? Sendo que o CLT tem um processo muito mais facilitado. Então tem toda uma oportunidade dentro dessa rede de serviços em cima disso, que é um pouco do que eu, como Magify, estou começando a olhar. Mas, inicialmente, a gente está tratando de como que a empresa cuida melhor dos seus processos internos quando ela contrata esse tipo de profissional. Sim, cara, é espetacular. Pessoal, eu sei que vocês vão me odiar, mas não sou só eu que acho que o PJ, o CLT tem que acabar, tá? O Lula, recentemente, ele deu fez uma entrevista onde ele não falou que é ruim, não falou que precisa acabar, mas falou que precisa ajustar porque tá obsoleta. Porque é só no Brasil que tem isso, né? Eu trabalho globalmente, e você não trabalhei na China 1 ano e você nem de perto tem algo como tem no Brasil. O que acaba deixando as empresas um pouco mais caras e por Sim, isso que muitas empresas estão ou estão exportando, né, ou estão evitando trazer empresas para o Brasil do quão sim. complexo é. E eu vivo justificando lá para fora porque que as coisas funcionam aqui neste modelo, mas é algo que em algum momento vai precisar mudar. É, Você está trabalhando num universo que ele está embrionário, cara. Embrionário. Apesar da pejotização ter vindo forte, nós não estamos nem no começo dessa mudança que vai acontecer. Muitas pessoas ainda resistentes, mas vai acontecer. Sim. É, Da onde você tirou essa visão? Porque, cara, não deixa de ser visionário esse seu projeto. Apesar de. Porque é tudo muito no automático, né? Então a pejotização está acontecendo e está assustando muitas pessoas. Eu trabalho com recolocação e transição, eu vejo que muitas pessoas ainda têm muita restrição em aceitar projetos de PJ, tá? Porque é um mistério ainda para muitas pessoas. Como é que se deu essa visão? Da onde você identificou essa oportunidade? Como é que você enxergou isso? Vamos lá. Ah, como que me despertou digamos assim, uma faísca de que talvez aqui possa ter algo, foi de fato o tempo que eu vivi no mundo de startups, onde na verdade a gente tem muito pouco caixa. Geralmente esse caixa precisa ser direcionado para coisas muito estratégicas, que geralmente é no crescimento ou na captura de clientes. E vamos combinar, né? Assim, aí eu trago um vendedor que, infelizmente, aí eu pego o salário dele bruto, vai R$ 5.000. Ele, na verdade, recebe 3 e pouco, né, no bolso dele, e ele me custa 10. É. Esse delta grana é imposto, dos dois lados, né? Já começa que é um negócio meio injusto aqui, né? Então, por que que em vez de eu gastar 10, por que que eu não pago 7 pra esse cara leva 6 e pouco e não 3 e pouco, É que as né? pessoas não fazem o cálculo, né? Para a empresa pode custar até 2,1. Sim, Você recebe menos 27,5%, é isso aí, dependendo da sua classe. Então, no é final isso. do dia, alguém está recebendo um volume muito maior do que você, empresa, está tendo como retorno e a pessoa que está recebendo no final do dia. Cada CLT, quem ganha É. mais dinheiro é o governo. Por isso que quando você fala que às vezes é difícil, é preciso reinventar, não, é muita gente ganhando É o dinheiro em cima sócio, não, você disso, tem um né? sócio aí tomando seu dinheiro e todo mundo acha que tem uma ilusão, né? Uma caixinha que você acha que você está protegido ali, o FGTS, fala assim, mas eu tenho FGTS, que não rende nada, pessoal, tira o dinheiro de lá e coloca numa aplicação que você vai ter muito mais retorno. Você tem ali alguém tomando dinheiro e te dando a sensação de segurança e que na verdade você não tem, porque eu falo para todo mundo, numa empresa, a lista de demissão, você tá nela. Você pode não estar em primeiro, você pode estar em último, mas você tá nela, em algum momento vai acontecer, seja porque você vai sair, ou seja porque a empresa vai te demitir. Ou seja, não existe segurança É aquela em nenhum dos história, lados. né? Tipo assim, o dinheiro é teu até a página 2, né? Porque se você pede pra sair da empresa, você não pode tirar Você não aquele pega ele, dinheiro. ele fica lá, Ele exatamente. fica preso, né? Tipo assim, Mas não é. é muita burocracia em cima de um único processo. Então, por isso que eu acho que esse convívio ainda vai demorar ainda vai permanecer por um bom tempo, né? Principalmente para quando você pensa em uma questão de proteção social, de classes mais baixas. A CLT cumpre um bom Sim. papel em relação a isso, principalmente para a camada pobre da população, Cara, né? posso te dizer, honestamente, Sim. eu não tô vendo isso, principalmente no digital. Eu vejo que as pessoas estão muito mais abertas para o PJ do que cargos mais altos. Só uma Mas, percepção que eu tenho. mas o meu ponto talvez aqui seja o quê? É uma geração, talvez, que esteja vindo, Sim, com certeza é uma geração que né? ela não quer mais ter carro, ela não quer mais ter apartamento, Ou e ela quer quer ter a flexibilidade.
Pra O não que estar ela mais preza a amarrado. flexibilidade versus a Total, segurança, total, né? total, Talvez você tenha um total. quê geracional, mas quando eu falo eu também não vejo essa proteção acontecendo na prática, eu digo como missão mesmo da CLT, né? Tipo assim, ela tem uma missão de ter de ser um projeto de seguridade social perante o trabalhador. Só que um cara que já está num determinado nível dentro de uma empresa, ele não precisa dessa seguridade social, né? Ele já tem skills suficientes para conseguir se virar sozinho. E isso você começa a entender com essas novas decisões do STF, que foram mais favoráveis para a linha da pejotização, muito nesse sentido, né? Falando assim, olha, se fosse um cara, um auxiliar, numa pequena fábrica que ganhasse 1,5 salário mínimo, você começa a entender a proteção social. Agora, um cara que ganha 20 pau por mês no PJ, cara, ele tem discernimento da escolha que ele fez em relação ao PJ. Então, essa questão da proteção para todos mudou esse conceito no mundo jurídico hoje. E aí que se abriu também, deu um novo gás ainda para esse meu Sim, projeto, entendeu? Que foi assim, opa, tem um caminho aqui que agora existe uma mínima segurança jurídica. Eu sempre soube que tinha uma oportunidade, mas, novamente, grandes ideias mais ruptivas, elas acabam sempre sofrendo com questões principalmente legais, sim. né? O Uber foi assim, não tô querendo me comparar com o Uber, não, tá, gente? Muito longe disso. Mas estou falando de ideias que, de fato, mudaram o status quo ou se aproveitaram melhor de uma situação, elas sempre sofreram na Sim. barreira regulatória, né? Na barreira do legal. Eu não enfrentei essa barreira legal, até porque somos outro mercado, outro momento, mas definitivamente foi um projeto que a hora que eu vi esse caminho se abrindo, e que a hora que você começou a ter uma jurisprudência, porque o Brasil não adianta mais o que o juiz fala, né? É, Precisa ter jurisprudência julgada para você ter um rito estabelecido. A partir do momento que teve esse rito estabelecido, eu falei assim, é a hora agora. Eu já sabia a oportunidade, mas eu falei assim, é a hora agora. E, e, e no meio da tecnologia, você tem que tentar ser o primeiro, um dos primeiros, né? é isso. Senão você perde a onda. As ondas passam muito rápido. E mesmo sendo um dos primeiros, o seu concorrente ele chega numa velocidade que não se chegava antigamente, né? Exato. Assim, você cria uma solução, daqui a pouco você tem mais duas, três soluções, ou você nadou de braçada e saiu muito na frente, ou Sim. você vai ter alguém Até porque, fazendo. até porque o MVP hoje, você entra num bubble da vida, você faz em uma semana. É, Você monta uma paginazinha e uma solução, obviamente, sem zero de estrutura por trás, segurança e etc. Mas para botar na cara do cliente para você testar, você consegue testar muito rápido hoje. sim. Ainda mais com apoio de IA hoje, que é um negócio meio bizarro, assim, sabe? Tipo assim, você começa a ver digo de bizarro, o quanto que ela consegue apoiar. Ela não toma decisões por você. Sim. Se você tá usando ela para tomar decisões, Você tá com cuidado, problema, sim. cuidado, você tá fazendo errado. Mas para ela te apoiar, para suas análises serem muito mais rápidas, ela é genial. Sim. E você nunca teve tantos investidores anjos aí Sim. né, nos últimos tempos, né? Ou seja, você tem um MVP e você sabe vender bem, e você tem um perfil que o investidor confia em você, porque a confiança não é no seu produto, tá? A confiança é no empreendedor de É, fazer aquilo acontecer, exato. né? Então isso é fato. Então você tem hoje muito mais possibilidades. E aí, 7 meses, como é que foi esse crescimento? Com toda a experiência que você teve, como é que foi? Porque, cara, cresceu muito rápido nesses 7 meses, né? Sim. Como é que foi essa trajetória? E é curioso, né? A gente cresceu rápido e eu tô pivotando o modelo de negócio. Exatamente, é isso que eu quero explorar, é isso que eu É, quero explorar. como é que foi? A gente entendia um modelo. Vou contar um pouco de como é que foram os racionais aqui que a gente teve inicialmente. A gente pensou num modelo de. Eu tinha pensado inicialmente um modelo de intermediação, tá? Em que, na verdade, eu, como plataforma, eu ficaria com um fee daquela relação, sabe? Com um percentual da relação de iFood, intermediado, iFood. por exemplo. Só que a verdade é que aí você vem com os arcabouços legais, o regulatório, etc. A partir do momento que eu entrava nesse ponto, eu entrava como um agente dentro dessa relação e isso poderia ser algo complicado. Além de ser uma relação muito cara, principalmente para o público que estava tentando atacar, que é um empreendedor que tem 4 ou 5 funcionários e que se ele seletizar todo mundo, ele não põe dinheiro na mesa, né? Então, como é que você não onera esse cara? Você ajuda esse cara, mas você monta uma estrutura que ele também não se sinta lesado. Porque, no fundo, eu não ajudei ele a contratar aquele PJ, eu não fui um hunter, né? Para ter uma intermediação nesse sentido. Então,
veio um boom de crescimento e a gente fez só assim, o próximo passo é o quê? Ajudar as empresas dentro do produto a trabalharem direito com o PJ. Mas aí foi toda uma cadeia que a gente falou assim, vamos fazer um teste. Vamos engessar, entre aspas, a solução no seguinte sentido. Vem aqui, traz os teus PJs, eu tenho um modelo de trabalho, você se adequa a esse modelo de trabalho. Porque esse modelo de trabalho vai te dar segurança. Aí, como a experiência é engraçada, né? Assim, ela não te impede de cometer erros. mas ela te ensina a identificar quando um erro, quando o erro acontece mais ia mudar rápido. mais rápido, Ia mudar mais rápido. A hora que eu entrei com esse modelo, cara, sinônimo do insucesso. Eu Porque já as pessoas imaginei. querem fazer do jeito que elas É. querem. E tudo bem. Cara, eu falo isso porque assim, eu implementei SAP, aí o SAP tem o modelo dele, né? Aí você fala, isso não me atende, isso não me atende. Aí você começa com os change request, né? Aí você monta o Frankenstein. É isso aí. É isso aí. Então o que a gente pensou foi muito assim, falando assim, cara, beleza, as pessoas não querem uma nova forma de se proteger ou de trabalhar. Ou quem quiser, tudo bem, mas precisa ser opcional. E aí veio o terceiro pivô. Beleza, vamos tirar, vamos deixar o sistema que isso, em termos de tecnologia, é complicado. Tipo assim, a hora que eu coloco barreiras, depois eu começo a tirar, eu preciso mudar toda a arquitetura do sistema. Sim. Aí veio essa mudança, começamos a flexibilizar. E eu numa estrutura que, obviamente, veio da escola também que eu tinha na outra startup, eu tava com um modelo de vendas Agressivo. muito agressivo, mas de vendedores em cima. Sim. E num ticket que eu tinha mudado já do comissionamento para um ticket super baixo. Aí a conta do CAC, custo de aquisição de cliente, que é quanto que me custa a força comercial para adquirir um cliente, é, esse custo despencou. Ou melhor, esse custo explodiu. Porque eu tinha muita gente e pouco CAC e pouca Sim. receita entrando. Então meu CAC explodiu. Qual foi o ponto que eu olhei para aquilo? Eu falei assim, tudo bem. Aí as questões de maturidade, né? Aí você pega e olha, ok, eu já passei por esse cenário algumas vezes na minha vida. Qual foi a decisão que eu tomei e onde que eu olhei? O que está errado? É a precificação e a dor do cliente? É meu modelo de negócio que eu tô errando, né? O famoso go-to-market, né? A minha estratégia de aquisição. É o desenho do produto. Onde que eu tô errando aqui? Aí foi onde eu falei, o preço e a resposta que o cliente está dando do que é aceitável pela minha proposta de valor não está sendo erro. Porque eu estou começando a ter resposta positiva disso. Então, onde está meu erro? Está no go-to-market. Automático. E aí, isso impacta o produto. Então, eu estou nesse momento agora, exatamente nesse momento, que é não só flexibilizar, mas eu estou criando um produto que seja completamente self-service. Em que o cliente vai lá no site, abre, vai ver uma demonstração, começa a experimentar, Faz o trial lá, curtir, faz o período de trial dele lá. Cara, curtiu, paga a fatura e vai embora, né? É um modelo com muito menos fricção em cima de contato do comercial, em cima. É um modelo que não é tão habitual das empresas adotarem, principalmente aqui no Brasil, tá? Elas acabam adotando em algum momento. As startups, mas quando elas são maiores, a gente tem um, a gente tem um preconceito como, não sei se é só brasileiro ou se é latino, que a gente precisa ter gente em todo momento falando com gente. Às vezes nem sim, tanto, sim, né? sim. Às vezes nem tanto. E o consumidor está mudando muito nesse sentido. Nos últimos tempos, quantos vendedores você aceita falar? Quase nenhum. Você quer se autoeducar, você quer ir na internet, você quer conseguir acessar um determinado curso. Por Você isso que quer a lógica do infoproduto acabou dando você muito quer o Mercado certo. Livre, né? Que você aperta o botão e ele entrega no mesmo dia pra você, né? O É Mercado Livre isso, eu é vejo uns isso. reviews ali, eu vejo umas provas de valor, e acho que por isso que o mercado de infoproduto aqui no Brasil está mudando um pouco esse paradigma, porque você não tem muito ponto de contato com as pessoas. É a prova de valor sobre o produto ou a pessoa que está te vendendo aquela determinada coisa, e você vai lá e passa o cartão e compra. E fora que a fricção, né? No final do dia chegou, eu provei e não gostou, eu vou lá, devolvo numa agência, eu coloco no correio e eu recebo o dinheiro de Isso volta a aí. partir do momento que eu protocolei ali a devolução. Ou seja, Eu peço meu reembolso, sim, ou no caso de um trial, como por exemplo na Managify, cara, não converto. Beleza, não me atendeu, vida que segue. E tudo bem. Mas é um modelo que você foca esforços da tua empresa em outras frentes. É um foco muito mais em produto, um foco muito mais em marketing, um foco muito mais em sucesso do cliente, que a gente fala, né? Que é o pós-venda, né? E como é que eu assisto esse cliente a ter um melhor sucesso. Ele não é uma empresa mais orientada e puxada pelo departamento comercial. Ele passa a ser uma empresa puxada por outros setores.
Então, para mim, tá sendo uma experiência também nova. Tô aprendendo também. Dúvida pessoal. Você está indo para um modelo onde você exige um nível de consciência muito maior de quem está testando e adquirindo, não só de consciência da pessoa, mas do processo da empresa de ela saber como implementar essa ferramenta, para um modelo onde você quase não tem contato. Sim. Interrogação. Como? Eu tenho alguns caminhos. O primeiro deles que a gente está estruturando aqui, eu vou até te dar spoiler aqui depois, tá? De coisas Uhum. que a gente já tá pensando já para lançar agora no primeiro trimestre. Mas a primeira coisa é você tornar a jornada do teu produto muito simples. A gente tem um péssimo hábito de pensar na solução completa e às vezes não pensar nas pequenas vitórias que o teu cliente precisa ter ali dentro. E aí eu tô me provocando com o time, né? Trazendo com o time isso. Dentro da Managify, qual que é a primeira grande vitória que o teu cliente tem? Na minha, eu já te respondo aqui agora. É o cara sair do Excel. Porque ele tem uma planilhinha de Excel lá que ele coloca os dados do PJ, aquelas coisinhas, e o link do contrato que ele nunca mais viu, que foi assinado em 2012 e tá lá ainda. Com um valor de 2.000, o cara já ganha 15, e tá lá aquele valor estranho ali colocado. E nenhuma marra, porque tudo é trocado por e-mail e dentro do backline dele. Então, essa primeira organização. Então, eu defini que essa era a primeira grande missão que convenceria o cara a trocar um sistema que ele tem hoje manual. Então, todos os meus esforços hoje em produto estão para isso. Estão para o cara conseguir fazer isso muito rápido dentro da Gênio. plataforma. Que é o sonho de todo mundo matar o Excel, né? Você pega uma dor Sim. e um sonho Sim. e joga numa solução Mas simples. ele precisa resolver rápido isso. Sim. E é aí que está meu quebra-cabeça com o time. Como é que ele resolve isso em 4 ou 5 etapas? Então, é toda essa engenharia que a gente está quebrando. Mas eu concordo com você, tem todo um outro lado por trás, que é o pré, que antigamente, ou antigamente, né, gente? Tô falando, tipo, 2 anos atrás, né? Mas Era no muito. mundo que a gente está vivendo hoje já É é meio antigamente. antigamente, né? É assim, você se educava muito com o marketing tradicional, com a mídia nessa linha. A gente está vivendo um boom da onda dos cursos online, do infoproduto, da educação, do reputacional do fundador. Quer dizer, essa postura que eu costumo, que eu já tenho há algum tempo, de me expor como fundador, ela não era tão habitual quanto Essa é hoje. se é hoje, em que, na verdade, o fundador do negócio ele acaba sendo o garoto propaganda, Sim, né? A gente já tem N casos assim, e casos até que conseguiram um sucesso meteórico sim. muito interessante. Mas o empreendedor está saindo de trás da cadeira para ser Frontman. exatamente, para ser o cara mais do comercial e do marketing. Para Você vê ele, o G4, por exemplo, com o Thales, é dentre isso, outros. é isso, é isso, né? Ah, Então, o que está sendo, o que eu já estou estruturando nisso? É justamente uma trilha de educação. Vai ser, a Managify é a solução para uma determinada dor. Só que como é que eu gero consciência da dor? Na verdade, a consciência da dor, todo mundo tem. Todo mundo gostou, todo empresário gostaria de contratar no modelo PJ, mas ele tem medo de fazer isso, porque ele não conhece. E o Brasil é um mistério mesmo, cara, em relação à lei, em relação a um monte de coisa. É um mistério. E as únicas pessoas que têm falando sobre isso é advogado. E com todo respeito aos advogados, o advogado, na verdade, ele vive do medo, né? Ele vive do desconhecimento das pessoas em relação à lei, né? É isso que faz com que, de fato, ele tenha sucesso, porque ele ganha dinheiro em cima disso, do desconhecimento dos outros, em cima da lei, senão a função dele não existia. Então, qual que é a proposta que a gente está tentando trazer? É de empresário, que também já tomei na cabeça, já tomei processo trabalhista, por desorganização também. Então, como é que você cria uma educação e como é que você faz o empreendedor pensar com a cabeça do empresário, desmistificando essas seções da lei, para ele conseguir operar com PJ, independente seja com a Managify ou não, como é que ele consegue rodar um modelo de PJ sem grandes surpresas. E a partir daí, a Managify ser uma das opções que ele tem para conseguir endereçar esse problema e automatizar o processo dele por ali. E depois, eu estou crescendo, eu quero criar uma cultura, eu quero criar uma política para trabalhar com isso, a gente vai lançar uma consultoria em cima disso. Legal. Uma consultoria high ticket. Hoje, por exemplo, eu já tenho uma câmara arbitral associada. Uma câmara arbitral, o que que é, na verdade? Era como se fosse um juiz de primeira instância para resolver litígios tanto para o PJ quanto para a empresa, numa zona um pouco mais neutra, em que todo mundo se sinta à vontade de No discutir o extrajudicial, né? distrato. No extrajudicial para não ter que entrar no judicial. Exato, exato. Então, tem todo um ecossistema já sendo criado para que, de fato, a partir do momento que o empresário
pense na ideia, ele tem uma trilha até o final dela de sucesso dentro da minha esteira de produtos. É um pouco isso do que a gente está pensando. Cara, genial. Genial. Você está preparando tudo e ali ele vai conseguir resolver tudo dentro do mesmo ambiente, ou seja, você deixa tudo muito mais seguro para o empreendedor para ele tomar a decisão e até para quem é o PJ também, que vai ter ali, sabe que tem uma forma de se resolver da forma mais Sim, tranquila possível. sim. Por exemplo, até o próprio empreendedor às vezes não sabe disso, mas, cara, quando você tá com um PJ, não é que simplesmente você pega, dá um tapinha nas costas dele quando não dá certo e tchau. Cara, você tem uma responsabilidade com ele, entendeu? Então, o adequado para você evitar problemas, você tem que dar pelo menos 30 dias de aviso prévio para aquele cara. Você tem outras questões que você tem que, de fato, sanar com o PJ também, que são importantes para você, até em respeito ao profissional que tá aí do Sim. outro lado, A né? pessoa, né? E que, Não só o e que é um, profissional. e que o PJ às vezes não sabe que ele tem o direito disso. Sim. Então, é uma zona em que, na verdade, você educa um mercado. Só que mesmo você pagando 30 dias de aviso prévio e etc., é assim, é anos-luz em termos de flexibilidade, de agilidade burocrática e de impostos, principalmente. Cara, assim, anos-luz mais vantajoso, Sim. porque mesmo que você pagasse tudo que você paga na CLT pro teu PJ, se você fizesse na CLT, ia sair pelo menos 35% mais caro. Sim. O que que você faz com 35% mais de dinheiro na sua mão, no seu negócio, hoje? Você faz muito mais, né? Cara, espetacular. Espetacular. No final do programa, não posso deixar de fazer duas perguntas, senão o pessoal me mata. Mas já está convidado para voltar. Tá joia. Tem mais muitos outros temas para a gente poder falar. Espetacular. Parabéns pela trajetória, por tudo que você está criando. Duas perguntas. 2025 está chegando. Como é que você vê o mercado em 2025? Já que você está é um estudioso, além de economista, é um estudioso por conta da startup, de você entender como é que está funcionando o mercado do trabalho. Hoje se fala muito do futuro do trabalho, né? E é o que você está Sim. atuando na Managify. E uma dica de livro, filme ou série que está te inspirando, não necessariamente técnico, mas é que está inspirando o Fábio, que está deixando o Fábio mais melhor a cada dia. Joia. Cara, minha perspectiva para 2025, Difícil essa sendo, pergunta, né? sendo honesto, né? E ainda mais no momento que a gente tá gravando, né? Ó, assim, o dólar tava batendo 6,30 aí. Tá? Tipo assim, não é o melhor dos momentos. Mas, assim, o Brasil é um país continental, a gente não é a primeira vez que a gente vive um cenário desse tipo, ou vive cenários até mais críticos na nossa história. Obviamente que a gente sofre, mas a gente tem uma capacidade de resiliência como povo que é muito significativo, tá? E aqui, quando falam que é a terra da oportunidade, de fato é. Se você for inteligente, se você souber identificar, é o que se diz até no jargão, né? As nossas jabuticabas, né? No fundo, eu tenho um negócio que atua sobre uma das jabuticabas do Brasil, né? Que não existe Exatamente. esse tipo de coisa em outros lugares que não seja na América Latina, porque em outros locais da América Latina também tem uma política semelhante. Mas saindo daqui, né, do Brasil, de nossos irmãos aqui, não existe esse modelo, né? Mas definitivamente é um lugar de oportunidades. Eu acho que quem encara sempre com pessimismo já começa com um ritmo um pouco mais devagar. Então, no fundo, o que eu estou fazendo, pelo menos o que eu aconselho as pessoas, é foco duro no trabalho, estrutura melhor seu plano A. Se você está na dúvida sobre o seu plano A, cria critérios para você repensá-lo. Não sai abrindo plano B e plano C, mas toma decisões mais rápidas sobre o seu plano A, se ele é o caminho mesmo ou não, para daí você olhar outras ideias que você possa estar pensando com até mais dedicação, né? Para que elas possam dar certo, né? E, e isso eu falo não é só por mim mesmo, assim, eu acho que se você olhar todos os caras, principalmente na hora que a gente olha atleta de alta performance, por exemplo, cara, nenhum que realmente foi bom não trabalhou duro pra caramba e não só sempre foi focado em um único resultado. Não adianta falar assim, você é um bom nadador, fala assim, agora não deu certo, agora eu vou jogar futebol. Não existe essa Não possibilidade. existe, não existe. Então eu acho que pode ser uma grande lição para todos nós. Cara, tem um livro que eu li faz um tempo já e que eu recomendo para mesmo quem não é empreendedor para entender um pouco de como é que funciona a mentalidade disso por trás,
que é o Zero to One, ou 0 a 1, do Thiel, que realmente foi um livro que eu li em 2016. Foi 2016 que eu li. Mudou minha mente para a forma de como que eu encarava o lado empreendedor das coisas. Mas não é só para o empreendedor em si, assim. Todo mundo pode ser empreendedor na função que exerce. Eu li esse livro quando eu era executivo, na última empresa, não sou executivo ainda, mas quando eu estava como executivo, me deu uma visão muito diferente sobre o intraempreendedorismo, ou seja, como você aplica tudo isso dentro da empresa para você crescer. Sim. É um livro que, de fato, é um livro muito interessante. Ele é um investidor muito famoso, o Thiel é um investidor muito famoso no Vale do Silício. Inclusive, ele foi investidor do PayPal, né? E toda aquela turminha do PayPal, que inclusive um deles é o Elon Musk, é a galera que saiu para fundar o LinkedIn. Então, cara, tem um monte de gente interessante que esse cara suportou por trás, e esse cara tem uma visão muito aguçada, que ele é o bastidor de muitos desses caras. Eu achei o livro, assim, é simples, é curtinho, é relativamente curto, mas é uma leitura que, assim, explode a cabeça. Vale a Depois. pena. Vale. Espetacular. E antes de fechar, mais uma perguntinha? Vamos? Qual que é o recado para você dar para nossa audiência que está querendo empreender e que ouviu sua história? Não sei se saiu daqui feliz ou triste, mas qual que é o recado que você dá para quem está querendo empreender? Boa. Eu só tenho um recado para dar. Vai com tudo, de verdade. Mas tenha certeza de que não é um caminho de flores. Eu acho que o mais importante é isso. É porque é muito vendido esse caminho do sucesso fácil, do que tudo são flores. Isso é muito vendido já hoje. E quem empreende mesmo e olha para esse tipo de história, fica até triste, porque você vê as pessoas entrando muito despreparadas. E eu acho que as pessoas deveriam sim empreender, mas preparem-se mentalmente e financeiramente para isso. É uma jornada encantadora. Eu não consigo, é o que eu falo para minha esposa, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja empreendendo, tá? Por N motivos, mas se prepare financeiramente e psicologicamente, porque a jornada, ela não é tão florida quanto pintam por aí. Exatamente, eu lembro eu assistia Pica-Pau, nessa da época do Pica-Pau, apesar de parecer que eu trabalhei no agro, né, muito mais velho da idade que eu tenho, mas tem um episódio que o cara fica lá, dinheiro, carros, e dá a impressão que empreendedorismo é isso, né? Você vai do dia para a noite ter a sua Ferrari, ter a sua Lamborghini, porque é o que se vende na internet hoje, né? Se vende isso, se vende ilusão, e no final do dia, cara, você tá ali com a cabeça no travesseiro, as pessoas te julgando, e principalmente as pessoas que te amam falando para você, cara, tá vendo? Eu te avisei, você devia ter ficado lá, você devia ter feito isso. Então, realmente, você precisa se preparar. Eu acho que o financeiro é tão importante quanto. Eu colocaria a inteligência emocional muito mais importante até que o dinheiro, Sim. né? Mas essa estabilidade emocional e ter pessoas do seu lado que vão suportar a sua loucura e não vão te julgar, eu acho que é um ponto importante, cara. Espetacular. Fábio, não tem como te agradecer, cara. Que aula. Obrigado. Já tá convidado para voltar. Você veio de longe, mas quando estiver aqui em São Paulo, vai ser, pô, vamos tomar um café, vamos gravar mais um episódio que tem, cara, muito assunto pra gente falar, cara. Parabéns pela sua trajetória, cara, espetacular. Obrigado, cara. Tá só no início ainda, cara. 45 anos ainda, tem muito caldo aí. Bora. Vai ter muito papo pra gente bater, com certeza, cara. Obrigado aí pelo seu tempo. Valeu, pô. Obrigado, Vitor. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda cada vez mais a trazer profissionais executivos como empreendedores como o Fábio, que estão mudando aí o mercado e que startups estão mudando o mercado. Você vê que muitas empresas grandes estão criando startups, ou seja, não tem como voltar mais, o mundo mudou. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência, dependendo do período em que você está vendo esse programa, eu desejo você um Feliz Natal, um bom ano novo para você e para sua família, e que 2025 seja um ano espetacular para todos nós, né? Vai ser. Com certeza. Muito obrigado e até o próximo podcast Next Level.